quero convidá-lo, mesmo assentado como você está, a juntos abrirmos as Escrituras na carta de Tiago, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Você que está em sua casa, se você tem uma Bíblia por perto, tome-a em suas mãos e acompanhe-nos nesta leitura bíblica. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Já no finalzinho da sua Bíblia, quase que encostado ao livro de Apocalipse, você encontra a Epístola de Tiago. Abra, portanto, sua Bíblia nessa Epístola, capítulo 1, leremos do versículo 1 ao versículo 3. Se você encontrou, diga amém. Vamos ler juntos? Perdão, até o versículo 4. Vamos ler juntos, de forma uníssona, são apenas 4 versículos. Façamos isso juntos nesse momento. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos ao Senhor em oração uma vez mais. Senhor, nós reconhecemos que de Ti precisamos e suplicamos, ó Deus, pelos méritos de Cristo, que o Senhor venha a nós com a sua graça, iluminando o nosso entendimento pelo Espírito Santo da promessa, de modo que venhamos entender qual é a vontade do Senhor revelada para nós por meio da Tua santa palavra. Desvende, ó Deus, os nossos olhos, a fim de que contemplemos as maravilhas da Tua preciosa lei. Fala conosco, ó Deus. Nós necessitamos ouvir a voz do Senhor, não a voz do pregador, não a voz de um homem, mas a voz do Senhor, instrumentalizada na voz de um homem. E pedimos, ó Deus, apesar de nós, das nossas limitações e incapacidades, fale com o Teu povo, fale conosco. Existem pessoas, ó Deus, que se deslocaram de suas casas esta noite e vieram até este lugar, desejosas, ansiosas por ouvirem a Tua voz. Então se valha da nossa vida, Senhor, e faça ecoar, faça reverberar em nosso meio a Tua doce voz, a Tua poderosa voz. É a nossa oração no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero que você venha comigo agora ao ano de 1871. Era um dia comum de verão na cidade de Chicago, quando de um pequeno estábulo se iniciou um incontrolável incêndio que, devido aos ventos secos e fortes, rapidamente se espalhou, engolfando toda aquela cidade, incluindo uma grande área que um advogado bem-sucedido chamado Horatio Spafford havia empreendido. Mediante aquele ato dramático, o incêndio varrendo tudo, aquele homem tentando se ver talvez um pouco livre do tormento, da aflição e da angústia, resolve fazer uma viagem com a sua família. Ele então programa essa viagem 2 anos depois, e agora nós estamos em 1873, quando ele ouve falar que o seu amigo íntimo e pessoal, o evangelista Moody, estaria na Inglaterra. Então ele programa-se para viajar com a sua esposa e filhas, mas houve um imprevisto de trabalho, ao que ele não pode ir junto com a sua esposa e filhas. Ele os manda à frente, ou as manda à frente, e diz a história que poucos minutos depois que o navio zarpou do porto, 19 minutos exatamente, houve um terrível naufrágio. E daquela embarcação, 226 pessoas vieram a morrer, a naufragar. Alguns dias depois, esse homem recebe um telegrama, naquela época, com a mensagem que em inglês constavam apenas 2 palavras. Poderíamos traduzir como viva sozinha, ou viva
porém, só. Apesar dos esforços de tentar salvar as suas filhas no convés daquele navio, a esposa de Spafford chegou sozinha até a outra margem. Aquele homem certamente se viu em uma condição de profundo desespero e tomou um outro navio para ir encontrar-se com a sua família. Fique com essa história na sua cabeça, pelo menos até esse momento. E a pergunta que eu lhe faço é: se você tivesse sido assombrado por uma situação tão trágica, tão dramática como essa, a pergunta é: como você responderia? Qual seria a sua resposta a este tipo de sofrimento? Ou quem sabe a outro, de outra natureza? Eu tenho por certo que, apesar de sermos crentes e crermos na regência soberana de Deus sobre todas as coisas, há em nós uma vulnerabilidade tamanha que estes momentos expõem. Nós somos expostos quanto à nossa vulnerabilidade, fraqueza e até na debilidade da nossa fé, quando diante de situações e circunstâncias que não podemos controlar. Eu não sei qual seria a sua resposta. Na verdade, eu não sei qual seria a minha resposta. Eu nem sei como reagiria. Do ponto de vista humano, talvez eu tomaria lado àqueles que chorariam amargamente e procurariam algum tipo de refúgio para a amargura da alma. Mas fato é, meus irmãos, que essa história não é única. Horatius Spafford não foi o único a padecer diante da vileza do sofrimento. Eu estou diante de um auditório que certamente tem pessoas normais, como este homem, que está pisando no chão da vida, que por causa da introjeção ou da intromissão do pecado no mundo, vem sequelando muitas pessoas. Nós vivemos num mundo quebrado, irmãos, fraturado pelo pecado. E por essa razão, nós não estamos imunes ao sofrimento, mesmo possuidores de uma fé autêntica na pessoa do Cristo. Você e eu não estamos blindados das situações que se armam tempestuosamente contra nós. Nós não estamos numa redoma. Quando nós cremos, nós não somos colocados num tipo de caixinha de vidro, onde nada mais nos toca. Esse tipo de teologia triunfalista é incompatível com as prerrogativas e pressupostos do Evangelho. Nós não encontramos na Bíblia nenhum divórcio entre fé e sofrimento, alegria e dor. Não há esse divórcio. Esse divórcio talvez somos nós quem fazemos. Na nossa mente finita, há um tipo de incongruência entre estas coisas. Como alguém pode ser verdadeiramente feliz, essencialmente feliz, alegre, contente? Como alguém pode possuir regozijo de alma, estando diante de uma situação vexatória, dilemática, conflitante, amargurante? Para uma sociedade hedonista como a nossa, talvez esta resposta não seja plausível ou viável, mas para nós sim. Nós temos uma alegria que extrapola toda e qualquer circunstância. O fato é que há uma tese que discorre e perpassa toda a Bíblia, a de que a alegria cristã não é uma categoria de estado, estou ou não feliz. A alegria cristã é uma condição de identidade, do ser. Não tem a ver com o que está acontecendo do lado de fora, mas com o que já aconteceu do lado de dentro. Então, a grande tese que de alguma forma responde-nos este aparente conflito entre alegria e dor, está no fato de que a alegria cristã, reitero, não é uma categoria de estado circunstancial, mas uma condição do novo ser, de uma nova identidade que nos foi outorgada, que nos foi conferida no momento em que nós cremos em Cristo Jesus. Daquele dia por diante, você e eu fomos tornados em pessoas bem-aventuradas. Isso é parte de quem nós somos. Nós somos o povo mais feliz desta terra, não porque não sofremos, não porque estamos escondidos no tipo de refúgio espiritual,
mas porque nós temos a Cristo. E temos em Cristo a fonte de todo contentamento, de toda alegria, de todo júbilo, de todo regozijo que precisamos. A verdadeira alegria cristã apoia-se na nossa relação comunal com Cristo Jesus. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, exortou aqueles irmãos de uma cela de prisão, úmida, fria, tenebrosa, aguardando o dia, quem sabe, da sentença da sua morte. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas como? E na exortação e na admoestação paulina fica-nos claro esta tese de que aquela alegria para a qual ele está apelando não se fundamentava em qualquer circunstância, mas na pessoa de Cristo Jesus. E eu quero, à luz desse texto, então, provar essa tese, de que sim, é possível sermos felizes, contentes e alegres, mesmo diante dos mares revoltos da vida, mesmo quando circunstancialmente nos vemos naufragando. Sim, é possível desfrutarmos e até mesmo externalizarmos esta verdadeira alegria, porque ela está fiada em quem Cristo é e em quem nós somos nele. Se você é um cristão autêntico, se você experimentou a obra da graça e da cruz em sua própria alma, querido cristão, ouça-me nessa noite, você já é bem-aventurado. Você é um homem feliz, você é uma mulher feliz, a despeito das circunstâncias que lhe envolvem. Voltemos então ao texto e entendamos algumas questões aqui bem preliminares. O texto começa com uma saudação comum. Na verdade, esta carta de Tiago, ela é uma das cartas gerais ou epístolas gerais, e como o nome já sugere, estas epístolas não tinham um destinatário específico, restrito, um tipo de lugar, uma circunferência específica. Diferente de outras epístolas, como principalmente as epístolas de Paulo a Éfeso, a Colossos, a Tessalônica, você tem ali logo na saudação um endereço certo. Paulo está escrevendo, obviamente debaixo da inspiração, e aquelas cartas, depois de serem lidas naquelas igrejas específicas, elas se tornavam cartas circulares e eram lidas em outras igrejas, mas fato é que eles escreviam diante de uma demanda específica. Havia uma demanda que emergia, por exemplo, de Éfeso, e fazia-se necessário que Paulo escrevesse para responder àquelas necessidades específicas. Acontece também que algumas cartas foram endereçadas especificamente para pessoas, como a carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Tito. O que acontece aqui é que nós não temos um destinatário específico. A carta é destinada às 12 tribos, versículo 1, que se encontram na dispersão. Ora, nós sabemos que historicamente, a esta altura, as 12 tribos já não podiam ser diferenciadas. Depois de tantos cativeiros, você não podia agrupar mais o povo de Israel por tribos. Então, provavelmente aqui, Tiago está escrevendo para o Israel escatológico, para o novo Israel, não para o Israel étnico, mas para o verdadeiro Israel, a saber, todo aquele que veio a crer em Cristo Jesus. De forma mais estrita, nós sabemos que o público majoritário para quem Tiago estava escrevendo era o público judeu. É provável que ele estava se endereçando, ainda mais especificamente, para aqueles judeus que foram de alguma forma banidos de Jerusalém para as regiões para além da Palestina. Você deve lembrar que no livro de Atos há aquele episódio fatídico da morte de Estevão, por conta da perseguição que se iniciara a partir de então, do seu martírio. Muitos cristãos saíram de Jerusalém buscando refúgio em outros lugares e cidades. Então acredita-se que Tiago está escrevendo para este grupo disperso por conta da perseguição que havia se estabelecido pós-morte de Estevão na cidade de Jerusalém. Uma outra pergunta que nós precisamos responder muito rapidamente é: quem é esse Tiago? A Bíblia fala de Tiago como um nome comum. Ele é um personagem comum no enredo e nas narrativas dos evangelhos. Nós temos o Tiago apóstolo, o filho de Alfeu, aquele que foi, dentro da configuração apostólica, o primeiro mártir,
pensando nos apóstolos, ele foi o primeiro que morreu por causa da fé em Cristo Jesus, e ele morreu muito cedo. Então, não foi esse Tiago aqui quem escreveu esta carta, que está datada provavelmente entre 45 e 50 depois de Cristo. Nós temos outros Tiagos, mas a erudição bíblica vai apontar para o Tiago, irmão de Judas, que também era irmão ou meio-irmão do Senhor, como autor desta carta. Apesar de não identificar-se assim, há uma concordância entre os comentaristas que o Tiago que está escrevendo esta carta é o Tiago, irmão do Senhor. Aquele que durante o ministério terreno de Cristo não creu nele, foi exitoso quanto a ele, mas que posteriormente à sua ressurreição foi atraído à fé. Esse mesmo Tiago posteriormente tornou-se o pastor presidente do Supremo Concílio de Jerusalém. Quando nós lemos em Atos capítulo 15, nós vemos que este nome é um nome de destaque, ele está em notoriedade, porque ele assume aquele grande concílio que envolvia a entrada da comunidade gentílica dentro da cristandade judaica, ou do cristianismo judaico até então. Seja lá como for, me impressiona o fato de que este homem, tendo a envergadura que tinha naquela época, sendo meio-irmão do Senhor e pastor da igreja de Jerusalém, ele define-se e denomina-se tão somente como escravo. Tiago doulos, ou douloi, tuteu. A ideia é Tiago, escravo de Deus. Perceba que para Tiago, a posição mais elevada não era a de pastor na igreja de Jerusalém, ou mesmo de meio-irmão de Cristo Jesus, mas de escravo de Deus em Cristo Jesus. Não há privilégio maior para nós, meus irmãos, do que o de sermos achados entre os escravos de Cristo, os servos de Deus. O chamado de Deus para nós não é para que assumamos altos escalões, mas para que desçamos como servos aos seus pés e o sigamos no caminho da sua própria humilhação, porque Ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nos é dito sobre o Nazareno que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Se o nosso mestre foi servo por excelência, se o nosso mestre em um dado momento tornou-se um lavador de pés, o que podemos esperar para nós e de nós que seja maior do que isso, do que sermos apenas servos de Cristo? Quem é Andreu? Servo de Cristo. Nós precisamos nos definir a partir disso. Nada mais importa se não formos escravos dele. Então Tiago está escrevendo esta carta, e no versículo 2, ele faz uma declaração que não é muito convidativa, ela é um tanto quanto até mesmo paradoxal. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Essa expressão que aparece aqui, tende por motivo, em uma outra tradução poderia servir-nos melhor como considerem por motivo de toda alegria. A ideia de uma disposição mental, de uma ponderação, de uma reflexão lógica. Tiago está dizendo assim: meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O que a gente pode aprender a partir de então? Primeiro, nós precisamos entender biblicamente, temos uma perspectiva bíblica acerca daquilo que as Escrituras chamam de provação. Há um tipo de equação, de contabilidade que nós fazemos que nunca fecha. Para muitos de nós, como é que funciona a relação da fé com a dor? Se eu estou vivendo um momento da minha vida em que as portas estão fechadas, as coisas não estão se harmonizando, de repente eu peguei um diagnóstico que não foi o melhor, eu entendo tudo isso e eu lanço no meu balancete existencial no campo das maldições, daquilo que não provém de Deus. Se é ruim, se traz algum tipo de aflição, se é penoso, pesaroso para a minha vida, então eu lanço desse lado aqui, no lado dos débitos, daquilo que me deprecia. Não é bom.
Não tem mão de Deus aqui, não tem intervenção de Deus nessas coisas. Por outro lado, quando as portas se abrem, quando os diagnósticos são os melhores, quando as coisas estão fluidas, acontecendo naturalmente na nossa vida, nós lançamos o nosso balancete existencial no lado dos créditos. Isso aqui é bom. Veja a mão de Deus aqui, abrindo portas, fazendo milagres, estabelecendo a sua vontade poderosa, louvado seja Deus. Mas essa conta não fecha, porque na experiência da vida, e mesmo na história bíblica, nós percebemos que muitos, na verdade, senão a maioria ou todos os cristãos, em algum momento, em alguma medida, sofreram e ainda assim esboçaram profunda alegria e contentamento. Como? Como alguém pode padecer tanto e ainda assim ser feliz? Por outro lado, nós percebemos que existem tantas pessoas supostamente felizes, mas cuja fonte desta alegria não é boa. E nós não podemos dizer que é Deus quem está produzindo tal alegria. Nós conhecemos, Ananda e eu, uma irmã na igreja onde pastoreávamos, e desde que eu cheguei na igreja, se estendendo aí por 7 anos, a história daquela mulher sempre me impactava, e me impacta ainda hoje. Quando eu cheguei na cidade, ela estava com um dos filhos preso, um outro passando por vexames financeiros, a filha também no dilema, ela e o esposo com problemas de saúde, mas o que mais impressionava não era isso, ela está entre as tantas e tantos que sofrem no mundo. O que me impressionava era ver aquela irmã adentrando nos átrios do Senhor, com tanta alegria de alma. Eu confesso que eu ficava constrangido, principalmente nos meus primeiros meses e anos, nos meus primeiros anos. Eu olhava para aquela irmã e inquiria ao meu próprio coração, perguntando como? Essa mulher deveria estar se descabelando, essa mulher deveria talvez estar aos berros, mas ela entrava e muitas vezes dizia assim: pastor, o senhor pode me acompanhar nesse hino? Geralmente eu pegava o violão, e aquela mulher que não obedecia tanto à métrica da música, começava a cantar como um grito da alma, e ela expressava um contentamento, um louvor a Deus, que me deixava em calças curtas. Eu falava: como, Senhor? Como alguém, e eu conhecia a intimidade daquela família, eu falava, como alguém, numa situação como essa, pode expressar tamanho louvor a Deus? Como? Acredito, meus irmãos, que assim como esta irmã, uma resposta nos é possível quando olhamos para o texto de Tiago e percebemos que, na perspectiva cristã, os sofrimentos, apesar de estarem conectados com o pecado original, esses sofrimentos não possuem apenas o pecado como origem. Pecado original, sim. Veja, se não houvesse aquele abre-alas para o pecado a partir de Adão, nós não teríamos dores, males e sofrimentos, fato. Mas há uma sugestão da teologia da prosperidade que diz o seguinte: se você está sofrendo, tem algum pecado escondido aí, irmão, bora lá, confessa a Deus que o negócio melhora. Não foi isso que fizeram com Jó? Parece que desde lá atrás tinha alguém influenciado pelo fulano Macedo. Aquela ideia de que se você está passando por uma situação de pena e de pesar, é porque algum pecado está escondido, meu amigo. Confessa a Deus. Ou então você não deu dízimo. Pelo menos não falaram isso para Jó. Se fosse hoje, alguém teria dito: como é que está pagando o dízimo? É assim, né? Mas essa linguagem, ela não responde coerentemente com aquilo que o Evangelho ensina. Porque quando olhamos para o próprio Jó, Deus sai como advogado dele, dizendo: não, o problema dele não é que ele pecou, era o Senhor quem o estava provando. Lembra daquele episódio também que os discípulos olharam para um homem cego? E de longe, isso parecia também estar meio que emaranhado na tradição teológica rabino-judaica. Olharam para aquele homem cego e disseram assim: quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? E veja que Jesus dá uma devolutiva a esta pergunta infundada, dizendo assim: não pecou nem ele e nem os seus pais.
Ele nasceu assim para quê? Por quê? Para que por meio dele fosse manifesta a glória de Deus. Mais uma vez está sendo quebrado este falso ensino de que todo pecado, de que todo sofrimento tem um pecado específico originário. A gente olha para a Bíblia, principalmente para o livro de Deuteronômio, e a gente descobre que muito do sofrimento do povo de Deus foi causado, sabe por quem? Por Deus. A gente coloca na conta do diabo, das circunstâncias aleatórias da vida, como se não houvesse a mão providente do Senhor. Mas quando nós lemos as Escrituras, entenda o que eu vou dizer agora, nós percebemos que provação é um privilégio dos crentes. Um ímpio não é provado. Entenda o que eu estou dizendo. Todos sofrem, santos e ímpios, crentes e não crentes, mas a provação, a vinda de Deus, com fins, com vistas ao crescimento, à maturidade cristã e ao desenvolvimento de virtudes espirituais, é um privilégio do povo de Deus. Deus só prova os seus filhos, somente. Então, meu querido irmão, ouça-me com atenção nesse momento. Se você é crente, no pacote da sua relação com Deus, está lá, você assinou esse contrato, Deus irá lhe provar. Está lá. Não tem como fugirmos disso. Naquele contrato que o Espírito Santo imprimiu em nossos corações, estava envolvido neste processo o ato de Deus nos acrisolar, nos levar às fornalhas da vida, nos provar, nos testar, não para nos destruir, não para apagar, quebrar o pavio que ainda fumega. Esse não é o objetivo, mas a gente precisa entender, meus irmãos, que os sofrimentos não estão distantes dos decretos e da vontade soberana de Deus. Quem foi que endureceu o coração de Faraó para piorar a situação do povo no deserto? Quem foi? Foi Deus, ou não? Havia um caminho muito mais fácil, mais curto, menos penoso, mas Deus soberanamente endurece o coração daquele déspota, a fim de que o povo fosse ensinado no deserto. Veja comigo, por gentileza, Deuteronômio capítulo 8. E perceba que aqui a voz ativa, no sentido das ações, é Deus. É Deus o agente ativo de tudo que está acontecendo. Deuteronômio 8, a partir do versículo 1, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual quem? O Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar. Quem foi que estava humilhando aqui? Deus. Deus estava humilhando através do caminho do deserto, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele, o Senhor, te humilhou. Ele, o Senhor, te deixou ter fome, mas também este mesmo Senhor te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Perceba, meus irmãos, que as provações, diferente das tentações, como o Tiago vai falar lá adiante, elas provêm de Deus, e elas visam o nosso bem. John Piper chama isso de providência carrancuda. É a ideia de que muitas vezes nós esbarramos com estes cenários dolorosos, mas por trás há um sorriso escondido de Deus. É Ele quem está trabalhando. É uma bênção disfarçada de tribulação, meus irmãos, mas no fim das contas é o Senhor quem está na regência de todas as coisas, incluindo os nossos sofrimentos. É um ledo engano acharmos que Deus se valerá das coisas boas para o nosso bem e não se valerá também das coisas que aparentemente são para nós ruins.
Afinal de contas, a preocupação maior de Deus não é com o nosso bem-estar temporal, mas com o nosso bem eterno. Então, se o supremo bem, se o sumo bem que Deus tem diante de si é o nosso bem eterno, Ele se valerá até mesmo dos caminhos desérticos da vida para forjar Cristo em nós. Ele, o Senhor, é quem muitas vezes haverá de nos conduzir pelo caminho da dor. Como então ter esta alegria no meio do sofrimento? É compreendendo que o sofrimento, em muitas das vezes, terá origem e propósito no próprio Deus. Quando eu começo a entender que Deus está, entenda, nos bastidores do palco da minha dor, eu encontro nisto consolo e alegria. Porque eu sei que o meu não saber em relação ao que virá, ao futuro, seja lá como for, aquele que está nos bastidores foi quem escreveu todo o enredo da minha história. Eu me alegro nele, não no que está acontecendo, mas em saber que até mesmo a minha provação e o meu sofrimento estão em suas mãos. É possível sim nos alegrarmos na dor, quando entendemos que a nossa dor está também nas mãos de Deus, e que serve aos propósitos de Deus. Agora, sobre a aprovação, há algumas questões interessantes ainda no versículo 2. Meus irmãos, considerem por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aqui há um consolo, meus irmãos. Não sei se é tão consolador assim, mas há um consolo. E o consolo é de que as provações, em tese, são passageiras. A linguagem de Tiago é que nós passamos pelas provações. As provações não são eternizadas nesta vida ou na vida por vir, pelo menos não para nós. Há um estado temporário nas provações. O Senhor nos conduz para estes caminhos desérticos, mas assim como eles têm começo, eles têm fim. Veja que a provação do povo em peregrinação durou 40 anos, teve começo, foi por um longo período, mas teve o seu fim. Isso é consolador, porque eu entendo que, por mais intensa que seja a minha dor, como cantou Marcos Almeida e compôs, toda dor é por enquanto. Isso é encorajador, porque eu sei que uma hora ou outra a minha dor vai cessar. Por que eu falo que é consolador? Porque se esta dor não cessar aqui, certamente cessará lá, quando estivermos com o Senhor. Porque nos é dito em sua palavra que nesse novo estado de glória, passado o Jordão, não haverá mais dor, nem morte, nem tribulação, nem sofrimento, nem qualquer tipo de agonia. Antes, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quão consolador, meus irmãos, é sabermos que as nossas lutas passarão. Elas têm uma natureza transitória. E lembro e reitero, se não aqui, certamente quando a história chegar no seu fim. A sua dor, a minha dor, tem um fim, tem um dia de fim determinado pelo Senhor. Seja encorajado no meio da dor, alegre-se por saber que esta dor passará, está passando, é por enquanto. Quando Ele vier, montado em sua própria glória, nenhuma dor mais haverá. Mas ainda nesse texto nos é dito que as provações são variadas. A ideia de várias provações implica em provações de diversas naturezas e formas, provações multifacetadas. Por exemplo, isso aqui é um negócio interessante, porque parece que nunca deixa de chegar provação à nossa vida. Às vezes na nossa economia, nas nossas finanças, quando o negócio começa a endireitar aqui, um filho dá problema ali, e a gente começa a orar e o negócio se resolve aqui, de repente é um problema de saúde, porque as provações elas são variadas, multifacetadas, multicoloridas. Mas nós precisamos entender que para cada variedade de provação, por assim dizer, Deus tem uma graça única.
que supre as nossas necessidades diante da dor. Lembra de Paulo, quando clamando em relação ao seu espinho na carne, por 3 vezes diz que ele orou ao Senhor, e uma resposta só lhe foi dada: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As provações são variadas, é verdade, mas nós temos uma graça única, que é suficiente e suficientemente abundante para nos fortalecer em cada uma destas provações. Mas o texto continua e nos ensina que esta alegria, meus irmãos, não é pela provação. Entenda aqui, Tiago não está propondo um tipo de masoquismo espiritual. Alegre-se por você estar sofrendo. Olha, chegou uma notícia terrível, pastor, fatalista, então eu peguei o telefone e eu fiquei muito feliz com a notícia triste que eu recebi. Não é isso que está sendo proposto no texto. O convite do texto não é para nos alegrarmos com a dor, nos alegrarmos pela dor, pelo sofrimento. Isso é incoerente à própria existência humana. Deus nos fez para chorar também, pelo menos agora do ponto de vista do mundo no pecado. Não há nenhum problema em derramarmos lágrimas agora diante do Senhor. O texto está dizendo que nós devemos nos alegrar quando também estivermos passando por provações, a despeito de estarmos enfrentando provações. Nós somos convidados a esta alegria, a este contentamento em Deus, mesmo quando provados. É uma alegria que ultrapassa as circunstâncias da dor. Essa é a linguagem. Não é alegre-se porque você está sofrendo, alegre-se pela notícia ruim que você recebeu. Não. O convite é alegre-se, apesar e mesmo passando por intensas dores trazidas pela provação. Porque a provação também está nas mãos de Deus. Mas segundo, porque esta provação, no versículo 3, produz virtudes cristãs. Diz que a provação da fé, a ideia do teste da fé, uma vez confirmada, aprovada, legitimada, produz perseverança. A ideia de que Deus, por meio, se instrumentalizando das provações, gera em nós virtudes espirituais, virtudes cristãs. A ideia aqui é de um elástico que está sendo puxado ao seu limite. Alguém que está sendo provado, ele vai sendo esticado. O objetivo de Deus, ao nos esticar por meio da provação, não é de que quebremos ao final, nem mesmo de que fiquemos flácidos quando voltarmos ao nosso estado normal. A ideia é de que fiquemos resilientes. A ideia é de que nós devemos respeitar o trabalhar de Deus em nos esticar até o limite por Ele proposto, para que então o seu propósito no meio das provações tenha se cumprido. Há uma linguagem quando ele diz assim: ora, essa perseverança deve ter ação completa. A ideia é de que nós, enquanto esticados e puxados por Deus, não podemos cair no engodo de tentarmos ajudar a Deus. Quem sabe assim: Senhor, vamos diminuir esse tempo de dor, vamos amenizar este sofrimento. Deus está bom até aqui. A ideia é: o Senhor sabe até onde nós suportamos, e Ele vai nos esticando, Ele vai nos puxando. Mas veja, Ele conhece os nossos limites, e ao final desse esticamento divino das nossas vidas, nós seremos melhor ou melhores cristãos. Nós teremos melhor capacidade de enfrentarmos inclusive outros sofrimentos. Ou não é assim? Imagina alguém que já foi esbarrado com, um problema conjugal, e aí ele enfrentou muitas e terríveis lutas, venceu, e de repente lá na frente ele se depara com outro problema conjugal. Parece que agora, um tanto quanto esticado, amadurecido, ele consegue lidar melhor com aquele segundo problema que tem talvez a mesma natureza do primeiro. Ele consegue ser mais resiliente, ele tem agora maior disposição de paciência e perseverança. Mas por quê? Porque Deus o esticou no processo da sua provação. Mas o motivo supremo desse texto,
pelo qual nós podemos e devemos nos alegrar no meio da provação, está posto aqui no versículo 4. Ele diz que, uma vez que essa perseverança possui ação completa, ela objetiva maturidade, integridade, e a ideia aqui é de que nós sejamos como Cristo é, a medida do varão perfeito, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe por que nós podemos e devemos nos alegrar diante das provações? Não apenas porque as provações fazem parte do plano e do propósito de Deus, não apenas pelo fato de que, por meio das provações, Deus está promovendo virtudes cristãs em nós, mas, sobretudo, porque, por meio destas tantas provações, Deus está nos elevando ou nos conduzindo a uma conformação maior com Cristo. De onde é que eu estou tirando isso? A linguagem do versículo 4, as expressões perfeitos e íntegros, em nada deficientes, pode ser traduzida como maturidade. Uma das expressões aqui, essa perfeitos, é teleio, que é literalmente maduro. É para que nós sejamos completos, inteiros, em nada deficientes. Mas perceba, quem é perfeito, inteiro e nada deficiente? Cristo. Ele é a medida do varão perfeito. Vamos pensar naquele elástico que está sendo esticado? Suponhamos então que Deus tem uma vara de medir, e essa vara é Cristo. E aqui, apenas metaforicamente falando, esta vara tem, quem sabe aqui, 2 metros de altura. E você e eu temos agora um tipo de, quem sabe, 1 metro na nossa espiritualidade, na nossa maturidade. Vamos medir a nossa espiritualidade nesta vara perfeita. E aí a gente vai se encostando a Cristo. E Deus vai nos esticando pelo sofrimento. Quando a gente entra nessas fornalhas de dor, entramos ali com 1 metro. Quando a gente sai, opa, já tem 1,20 m. Eu já estou mais próximo da medida do varão perfeito. Depois, lá na frente, o Senhor nos conduz novamente pelo caminho da dor. E nós entramos com 1,20 m, depois, olha, já tem 1,40 m. E aí Deus vai se valendo e se instrumentalizando das provações para formar Cristo em nós, para que sejamos mais parecidos com o seu Filho, para que sejamos conformes à imagem daquele que nos criou. Esse é o propósito supremo não apenas das provações, mas de todas as coisas que Deus vem fazendo no universo. Meus irmãos, Romanos capítulo 8, um texto clássico, diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para quem? Para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, mas que bem é esse? Não é o bem temporal, meus irmãos. O bem é descrito logo na sequência do texto. Diz, para que sejamos conforme a imagem daquele que nos criou, daquele que nos chamou. O bem ali revelado é para que sejamos como Ele é. Lembre-se que a imagem de Deus foi de alguma forma afetada, denegrida por conta do pecado, mas nós ainda expressamos em alguma medida a imagem de Deus, principalmente o homem recriado. E nesse processo agora de reformatação da imago Dei, Deus vai trabalhando em nós. Eu diria que esse é o propósito inclusive da salvação. Deus, por meio da salvação, está operando em nós para trazer de volta a nós a original imagem do Cristo, daquele que nos criou. E como é que Ele vai fazer isso? De muitas formas, dentre elas, por meio da provação. Deus vai te abençoar e vai fazer você ser mais parecido com Cristo no culto, onde você ouve a pregação do Evangelho. Deus vai formatar essa imagem de Cristo em você através da comunhão, do encorajamento mútuo, da admoestação santa entre um e outro. Deus vai se valer de muitos recursos, mas entenda, Deus também irá se valer do recurso da provação para formar Cristo em você e para formar Cristo em mim. Se eu entendo isso, eu me alegro, porque deve ser o motivo da nossa maior ambição e aspiração, ser como Ele é. Se para ser como Ele é, eu tenho que por Ele ser provado, então nisto também me alegrarei.
porque eu sei que até mesmo pelas vias da dor, Cristo está sendo gerado e formado em mim. Que ao final daquele processo haverá menos de Andreu e mais de Cristo. Quando assim entendo, como disse um escritor, eu acho que Philip Johnson, ele disse assim: até mesmo posso dar boas-vindas às provações, dizendo: podem vir provações, se vocês trabalharão para que eu seja mais parecido com o meu Senhor, não me poupem. Ó provação, se você está vindo pelas mãos do Todo-Poderoso para gerar em mim uma semelhança maior com o meu Cristo, não me isente, me coloque em seu caminho, porque o que eu mais quero é ser como Ele é. Essa leitura, meus irmãos, ela parece um tanto estranha, confusa, mas esta é a alegria que provém do Evangelho. Ela não cabe nas caixinhas da lógica, é como aquela paz que nós temos que excede todo o entendimento. É a paz que existe não porque não existem guerras, mas porque nós fomos reconciliados e agora temos paz com Ele, não somos mais inimigos de Deus. Esta alegria é da mesma forma. Como eu comecei dizendo, não é uma categoria de estado, mas uma condição do nosso novo ser. Uma vez eu estava conversando com uma irmã, vou voltar para a historinha lá do começo, mas eu estava conversando com uma irmã que ainda hoje luta com o câncer, e nós meditávamos no texto de João capítulo 11, em outro momento eu estarei expondo esse texto aqui. E lembra que Jesus olha para o sofrimento e para a dor de Lázaro, de um ponto de vista diferente daquele trazido pelos emissários e pela própria família? Jesus olha para aquele momento e diz assim: olha, não, fica tranquilo, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Para Cristo, aquela dor seria apenas o palco através do qual Ele revelaria o seu poder e a sua glória. E aí eu fiz uma pergunta dura para aquela irmã, e depois a refiz para o meu próprio coração, porque me vi carrasco demais. Falei assim: minha querida irmã, e eu não estou falando de alegrar-se em estar sofrendo, isso aí está fora de cogitação, mas eu falei: minha irmã, e se Deus escolheu a sua dor para por ela ser glorificado, você estaria disposta a dizer: Senhor, eis-me aqui, continue glorificando o seu nome na minha dor, porque mais importa que o seu nome seja glorificado do que eu fique bem na história? Será que você teria condições de pensar um pouquinho sobre isso? Nós falamos que existimos para a glória de Deus e que queremos glorificar a Deus em tudo na vida. Entenda, e se Deus quiser glorificar o nome dEle por meio dos caminhos dolorosos do sofrimento, pelos quais muitas vezes Ele nos conduz? Teremos ainda fé para dizer: Senhor, não era isso que eu queria, eu não queria provar desse cálice, mas que seja feita a Tua vontade. Ou não foi isso que Cristo fez? Eu não estou falando, meus irmãos, de conformismo, nós estudávamos até sobre isso na quarta-feira passada. Não estou falando de alguém conformar-se com a dor, mas estou falando de alguém contentar-se a despeito da dor. Não estou falando de alguém alegrar-se porque está sofrendo, mas de alguém alegrar-se mesmo quando está sofrendo. Não estou falando de alguém ter prazer em ser moído por Deus, mas estou falando em alguém que compreende que a glória de Deus importa mais do que o seu bem-estar temporal. Essa é a perspectiva não apenas de Tiago, mas do próprio apóstolo Paulo. Se é para Deus ser glorificado por meio das minhas algemas, não é isso que ele fala em Filipenses? Então Deus pode me levar, pode mandar que os soldados venham, porque melhor é que o evangelho esteja solto, mesmo que eu tenha que estar preso. Melhor é que o seu nome seja glorificado, mesmo que eu tenha que padecer para que isso aconteça.
Cristo teve que padecer agonicamente, agudamente. Não estou falando que o seu sofrimento é vicário. Não estou criando uma ideia de que por meio do nosso próprio sofrimento nós estamos expiando as nossas próprias culpas diante de Deus. Não. Estou dizendo, meus irmãos, que o nosso sofrimento também é um dos palcos pelo qual Deus exibe e manifesta a sua glória. Voltando ao Horatio Spafford, ele pegou o barquinho, como eu falei logo no início, e ele foi para a Inglaterra. Mas antes de chegar na Inglaterra, ele pediu para que o comandante daquela embarcação parasse no local aproximado onde havia acontecido o naufrágio em que suas filhas morreram. Quando ele chegou naquele lugar, a reação dele foi profundamente admirável. E duas fontes históricas preservaram o registro do que se passou no coração daquele homem externalizado naquele momento. Em uma carta à sua irmã, ele descreveu seus sentimentos da seguinte forma. Ouça essas palavras. Na quinta-feira, passamos pelo local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade. Mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, as queridas ovelhinhas, e em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu amor e sua misericórdia por nós e pelos que amamos. E ele escreveu: eu o louvarei enquanto viver. Ele conclui dizendo que todos nos ergamos, deixando tudo e seguindo, apesar do sofrimento. A sua reação também se tornou título e conteúdo para um hino. Talvez você já cantou e já ouviu. Eu queria encerrar esse momento cantando esse hino. Eu queria convidá-lo a ficar de pé. Queria convidá-lo a juntos cantarmos o hino 108, onde este homem disse no meio da sua dor: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, a despeito da dor, do sofrimento e do pesar da vida. Sou feliz com Jesus, porque Ele é meu e eu sou dele, e a minha herança nele está guardada até o dia final.